Seja como uma raiz firme, um ideal, siga o seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare, faça uma canção, abra o coração, ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão do teu irmão, Cristo é o nosso pão. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais belo ser, ser a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais belo ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Uma boa tarde a todos. Bom estar novamente juntos, né? Então, primeiro a gente vai agradecer a oportunidade de estarmos aqui, agradecer essa equipe espiritual presente e que eles continuem conosco, junto, para que possa nos inspirar, nos ajudar a assimilar os ensinamentos, para que a gente possa, no nosso dia a dia, nos tornarmos cada vez mais uma pessoa melhor, porque se nós não agirmos na nossa vida como Filho de Deus, fechando o nosso coração ao amor ao próximo, será inútil dizer Pai Nosso. Se os meus valores forem representados pelos bens terrestres, será inútil dizer que estás nos céus. Se eu ainda penso em ser cristão por comodismo, conveniência ou medo, será inútil dizer santificado seja o vosso nome. Se eu ainda acho a vida na terra tão sedutora, cheia de futilidades e supérfluos, será inútil dizer venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que eu quero realmente é que minhas vontades sejam feitas, será inútil dizer seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se eu ainda preciso acumular riquezas materiais, desprezando o meu próximo, não sendo tocado pela sua fome,
será inútil dizer: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Se eu ainda não me incomodo de magoar, agredir, ferir, humilhar aqueles que estão no meu caminho, será inútil dizer: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. Se eu ainda escolho sempre o caminho mais fácil, mesmo que ele não seja do Cristo, será inútil dizer: não me deixe cair em tentações. Se eu, pela minha própria vontade, ainda busco os prazeres da matéria, será inútil dizer: livre-me do mal. Se eu sei que eu sou assim e não faço nada para modificar, será inútil dizer amém. Um bom estudo a todos. Excelente, ótimo. Excelente reflexão. Para quem não sabe, no mundo cristão, o Pai Nosso é o primeiro código da felicidade. E o segundo código da felicidade é a oração de São Francisco de Assis, para quem não sabe disso. Ok? Então essa reflexão que ela fez em cima do Pai Nosso, faz realmente que a gente pense um pouco mais sobre o assunto. Então, vamos aqui no livro Conflitos Existenciais, capítulo 4, nós vamos falar sobre o medo. Então, assim como a raiva da semana passada, o tema de hoje será o medo. Assim como a raiva da semana passada, o medo faz parte das 5 emoções básicas. Então, temos aí o medo, emoções básicas, que é a emoção do medo, temos o sentimento do medo, depois temos a emoção do medo, sentimento do medo e aí sucessivamente. Então, num primeiro momento, nós vamos falar sobre a emoção do medo básico, instintivo e saudável, que é fruto de um primarismo animal. Tem a ver com o instinto de conservação, de sobrevivência. Essa é a primeira ideia que nós temos que pensar sobre o medo, é que ele é natural. Então não queiram bloquear, achar que tem alguma coisa errada. Não, o medo ele é natural. Natural vem de natureza. Nosso corpo é um corpo animal. Então ele tem uma memória orgânica das 5 emoções básicas. Memória essa que tem milhões de anos. Milhões de anos. Então o medo faz parte do nosso corpo também, assim como as outras emoções básicas. Então o medo é natural, é saudável, é positivo, tem a ver com instinto de conservação, instinto de sobrevivência. Primeira coisa, ok? Então vamos lá. Que é isso aqui. O que ele significa no instinto de conservação? Uma reação de alerta. Só isso. É só uma reação de alerta. Um momento crítico. Um momento que vai te pedir mais atenção, mais preparo. Só isso. Nada além disso. Ok? Nada além disso. É uma sensação e que libera adrenalina. Então é automático. Vamos só recordar um pouquinho a questão de emoções e sentimentos. Acontecem numa fração de segundo essas emoções. As emoções básicas, elas acontecem numa fração de segundo. É uma reação fisiológica, orgânica, sem controle nenhum. Sem controle nenhum. Tudo bem? Então, a primeira coisa vai liberar o quê? Adrenalina. Esse medo natural, saudável, que está em nós até hoje, é chamado de medo protetivo. Esse é o medo protetivo. Então não se preocupem se de frente a uma situação vocês perceberem que vocês estão com medo. Aquela coisa instantânea, rápida, está num lugar estranho, uma situação complicada, você percebe que todo o seu corpo reage. Isso é um medo protetivo, saudável e natural, ok? O problema não é esse. Okay? Assim como a raiva, na primeira emoção, não era problema, esse medo também não é problema, ok? Não é, ele é saudável. Só que existem o medo bloqueador. O que nós vamos falar hoje é sobre o medo psicológico.
irreal. Então não é mais aquela emoção natural. Aquela emoção natural vai acontecer, porém nós vamos pegar aquela emoção natural e transformar num sentimento de medo. E vamos ter outros nomes, algumas emoções híbridas em relação à emoção do medo. Então, o medo bloqueador, ele é psicológico, às vezes ele é irreal. São os nossos fantasmas que nós criamos. Ok? Então, frente a uma situação, você exagera. Vocês já fizeram isso alguma vez ou não? Você exagera ou você cria uma situação que não existe na realidade e você começa a ter medo ou pânico, ou gera insegurança. Veja, segurança, pânico, o que é? É um híbrido do medo, mas do medo bloqueador, não do medo protetivo. Entenderam? O medo bloqueador, ele não acontece na mesma região do que o medo protetivo. O medo protetivo é geral. O medo bloqueador acontece no cardíaco, porque ele é um sentimento. Entenderam a diferença? Você pensa sobre ele, você reflete, você imagina sobre ele. Então não é mais aquele medo natural, mas é um medo criado por você, ou aumentado por você. Então, o medo bloqueador, ele é psicológico, ele é real. Então, mais de 90% é psicológico, é real. Nós criamos os nossos medos, ok? E por que será que a gente tem tanto medo assim? Interessante, porque, vamos só relembrar isso aqui. Duas situações que nós vivemos, todo ser humano ou todo humano vive, uns mais, outros menos, mas todos nós já passamos por isso, ou estamos passando por isso, ou vamos passar por isso, porque isso faz parte do nosso processo evolutivo. Então, às vezes, eu me apego demasiadamente, exageradamente, excessivamente em alguém, ou em alguma coisa, ou em uma posição. Por que eu me apego exageradamente, excessivamente? Porque eu tenho medo de perder. Então eu fecho. Já fizeram isso alguma vez? Não? Só eu que sou de provas e expiações, aqui é tudo de regeneração. Ok? Tudo aqui é artes em geral. Né? Então veja, então eu me apego excessivamente, exageradamente a alguém, ou alguma coisa, ou uma posição, ou um objeto, não importa. Estou falando do apego excessivo, exagerado. É porque eu tenho medo de perder aquilo, ou aquela pessoa. Ok? Mas isso, a raiz desse medo de perder está no egoísmo. É o egoísmo ainda falando mais alto. Okay? Então, o egoísmo gera o medo de perder e esse medo imaginário, vocês concordam ou não? Imaginário, irreal, psicológico, faz com que eu me apegue demasiadamente. Aí a vida, o que ela faz comigo? Me desilude. O que é a frustração? É o encontro com a verdade. Aí a vida vai me mostrar que aquela pessoa, aquela coisa, aquela posição não estava nas minhas mãos, eu acabei perdendo aquilo. Aí eu gero um transtorno tão grande dentro de mim que eu vou parar no outro extremo. Eu vou parar no outro extremo. O outro extremo chama-se indiferença. Aí eu não me apego em nada, ninguém, a lugar nenhum, a posição nenhuma, eu fico sempre mantendo aquela distância, não é isso? Sempre mantendo aquela distância. Porque aquele trauma inicial do excesso de apego faz com que eu mantenha uma distância exagerada. Quando eu falo distância, eu não estou falando de distância física, estou falando da distância psicológica. Ok? Então eu mantenho tudo muito longe de mim, por mais próximo que esteja fisicamente, mas eu não me apego, eu ponho uma barreira. Eu ponho uma barreira, um escudo de proteção. Já fizeram isso alguma vez? Ufa, pensei que era só eu, ok? Pelo menos uma, né? Ufa, né? O que é isso? O medo de perder. É o mesmo medo aqui, ó. Mais uma vez o egoísmo quer que eu não sofra, então eu mantenho tudo distante, psicologicamente distante.
Nada tem aquele valor, nada tem aquele significado. Então, o contrário de apego é a indiferença. O contrário não é o desapego. O desapego é você entender o que eu escrevi aqui, impermanência. O que é impermanência? O que não é permanente. O que é permanente? Nada. Vocês concordam? Tudo está em constante transformação. Tudo que está em constante modificação. Okay? Nada. Tudo que os nossos olhos estão vendo, olha, interessante, já está acabando de alguma forma. Já está no seu processo. Sim ou não? Tudo, porque isso vai acabar. Tudo que os nossos 5 sentidos conseguirem perceber, vocês podem ter certeza que ele está caminhando para o fim. Tudo, absolutamente tudo. Mas quando se fala em fim, eu falo em transformação, em renovação. Tudo se transforma. Tudo se transforma. Então existe uma lei maior chamada a lei da impermanência. Significa que tudo está num processo de transformação, modificação, renovação. Entenderam? Então é a lei da impermanência, e quando a gente entende isso, é mais fácil a gente trabalhar o ideal. O que é o ideal? É o desapego. Desapego. E o que é o desapego? Quem que vai lembrar da frase? Ter sem que o ter te tenha. Entenderam? Ter, ser que o ter te tenha. Não como posse, não como objeto. Entender que tudo é importante, sem dúvida, mas tudo tem que ser com equilíbrio. O ponto é o equilíbrio. Veja, você aqui, a vida vai te levar para o equilíbrio. Vou usufruir, vou viver, vou conviver, vou fazer o meu melhor, mas eu tenho que entender que existe uma lei maior da impermanência, que tudo está num processo de transformação, renovação. O amor muda? Não, ele se transforma também, ele modifica também. A gente vai perceber que o amor de pai, de mãe, de filho, de esposo, qualquer um, é um único amor, não tem 2 amores, mas eles são vivenciados de forma diferente, só isso. Alguém fala, o que é o amor incondicional? Nós não temos a estrutura para sentir o amor incondicional. Num planeta de provas e expiações, ninguém vive o amor incondicional. Num planeta de provas e expiações, não. Ok? Esses espíritos que viveram isso, eles não vieram de provas e expiações. Eles não vieram desse estágio evolutivo. Já vieram de esferas muito superiores. Aí é diferente. Eles já passaram por essa lição. Então, quando na reencarnação trocamos de papéis, na reencarnação nós trocamos de papéis. É que para a gente aprender a amar o mesmo espírito de um outro jeito. Ora pai, ora mãe, ora filho, ora sobrinho, ora neto, ora amigo, ora esposo. Deu para vocês entenderem? Então você passa a amar o mesmo espírito de uma forma diferente. Mas não existem 2 tipos de amores, 3 tipos de ódio, 4 tipos de vingança. Não existe isso. Um sentimento ele é único, porém vivenciado de forma diferente. Então, quando se fala da impermanência, é exatamente isso. Você viver o mesmo espírito por milênios, com o mesmo espírito, mas de formas diferentes. Aí você vai entender o que é o amor incondicional, porque você já vivenciou todos. Então, essas grandes almas, né, grandes espíritos que vivem isso, é porque eles já vivenciaram todos os tipos de amores. Já está sedimentado. Já é um patrimônio espiritual. Então, isso não vem de um planeta de provas e expiações. E por que não? Porque num planeta de provas e expiações, vocês conhecem alguém que mora lá ou não? O amor ainda é possessivo. É ou não é? O amor ainda é possessivo num planeta de provas e expiações. Tanto que fala, o amor de mãe é grande, sem dúvida, isso é inquestionável, mas não é o mais puro. Ainda é egoísta, é um amor egoísta. Sem dúvida nenhuma, não tem nada de errado com isso não, e é grande sim, mas é um amor egoísta. O amor considerado puro, né, num planeta de provas e expiações, é o amor de amigo, o amor fraternal. Tanto que quando a gente estuda as 7 camadas espirituais,
A gente começa lá embaixo. O abismo, subcrosta, crosta, umbral, artes em geral, amor fraterno. Por que não é amor maternal? Por que não colocaram maternal então? Por que colocaram fraterno? Se é tão grande assim, podia ser maternal, então não é. Diretrizes do planeta. Então, no amor fraternal é o amor de amigo, que é o amor menos possessivo que tem. Não que ele não seja, mas comparado com os outros, é o menor em coeficiente de possessão. Já repararam isso ou não? Um amigo pode ficar 1 ano, 5 anos, 10 anos longe da gente. É uma alegria quando se reencontra, é ou não é? A gente gosta daquele amigo, até aquele jeitinho desgraçado que ele tem. Gosta ou não gosta? A gente não gosta nem de mudar ele. Não é aquele jeitinho tortinho dele, a gente gosta dele. A gente não quer mudar o amigo, não é assim? A gente dá o direito para ele ser exatamente quem ele é. A gente faz a mesma coisa com o resto dos amores ou não? Não fazemos. Nós cobramos, queremos, exigimos, queremos mudar, não é assim? Tem que fazer do nosso jeito, da nossa forma. É um amor possessivo. Ainda é um amor possessivo. Então, um amor de provas e expiações ainda é um amor egoísta. Então, o amor mais puro dentro da nossa realidade, é o amor de amigo. E toda cobrança fragiliza relações. Toda cobrança fragiliza relações. Não existe nenhum tipo de cobrança. Cobrança é uma coisa, diálogo é outra, tá? Estou falando de cobrança aqui agora. Toda cobrança fragiliza relações, qualquer tipo de relações. Você começa a cobrar, as pessoas vão se afastando. Ninguém gosta de ser cobrado, ok? E a cobrança acontece por quê? Porque é um amor possessivo. É um amor possessivo. Então, amor incondicional nós não temos estrutura psicológica para entender. E o amor mais puro dentro da nossa realidade é o amor de amigo. Tanto que aquela camada chama amor fraternal. Fraternal. Entenderam? Amor fraterno. Então a impermanência é o desapego. É entender que eu posso viver, eu posso cuidar, eu posso valorizar, mas eu estou aqui de passagem. Isso pode mudar de uma hora para outra. Pode ou não pode? De uma hora para outra, tudo pode mudar. Nossa vida pode dar um giro de 180 graus. Já aconteceu isso com vocês ou não? Já. Então, o que era ontem já não vale mais. Hoje são outras referências, outros valores. Olha a impermanência. Isso é um processo punitivo ou é um processo educativo? Educativo. Ok? Para educar o nosso espírito a entender melhor as leis maiores. Quer ver uma outra coisa que a gente tem que entender? Agora dá para entender isso, né? Até pouquíssimo tempo atrás, nós falávamos servos de Deus. Tem que mudar isso, tá? Filhos de Deus. Servo é empregado. Servo é empregado. E vai exigir o seu salário no final do período. O servo pensa assim. Ele pode ser um excelente servo, um excelente colaborador, um excelente funcionário, mas ainda assim, ele está ali por um interesse. Sim ou não? E o filho? Então nós somos filhos de Deus. Nós somos servos de Deus. Até pouco tempo atrás cabia muito bem essa história de servo. Cabia muito bem, né? Porque eu vou fazer, mas depois eu vou cobrar. Porque eu tenho direito ao salário. Sim? Ou à retribuição. O filho não. Ele faz parte do contexto. Ele chama para ele a responsabilidade também. São coisas que nós vamos ressignificando ao longo do nosso processo. Então, a impermanência é uma lei geral do universo. Tudo está em transformação, renovação. Não se apeguem exageradamente, porque isso é egoísmo. Mas também não ajam com indiferença. Vocês vão perder as oportunidades de viver. Achar o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio chama desapego. Ter sem que o ter te tenha. O que nós levamos daqui depois de um processo reencarnatório? O que nós levamos para o plano espiritual? O que você adquiriu de conhecimento intelectual e moral? Vocês concordam? Fora isso, nada.
Absolutamente nada. Mas o que eu posso falar de boca cheia que me pertence? Isso é meu. É aquilo que eu posso doar para os outros. Entenderam? Tudo aquilo que eu puder doar para alguém, eu posso dizer que é meu. O resto nada é meu. Tudo aquilo que eu posso oferecer para alguém, dar para alguém, isso eu posso dizer que é meu. O resto nada me pertence. Entenderam? Então, se eu, no final dessa jornada, o que eu vou levar é o conhecimento intelectual e moral, é o que o meu espírito aprendeu dentro desse processo de impermanência. Porque nada vai ficar nas minhas mãos, materialmente falando. Nem o nome. Lembra daquela perguntinha? Quem é você? Quem é você? Nem o nome você vai levar. Vamos lembrar de André Luiz no livro, segundo livro, Os Mensageiros, o segundo livro, que bateu nele um vazio existencial. E André fazia 1 ano que ele estava em nosso lar, muito bem amparado, tudo arrumadinho, tudo certinho, começando a trabalhar, né, já não estava mais internado na coisa. E ele estava vivendo uma depressão, André Luiz, no meio de orientadores. Aí o orientador fala para ele, você está vivendo a síndrome do copo vazio. Por quê? O nome já não era aquele, a profissão já não era aquela, a esposa já não era aquela, ele estava morando de favor em nosso lar. O que ele tinha? Nada. Veja, olha interessante, no segundo livro, o nome não era dele, vocês concordam ou não? Muito menos o sobrenome, o título não, ninguém tratava ele como doutor, ou pesquisador, ou cientista, que ele era, ok? Ele não tinha ninguém, estava morando de favor em nosso lar ainda. É o copo vazio. Vai acontecer isso conosco? Vai. Se preparem, porque vai, ok? Porque não coloca esse conteúdo novo em xícara cheia, simples assim. Você precisa esvaziar a xícara para você colocar um conteúdo novo. E esse conteúdo não vem de uma vez, vai vir gota a gota. Então André Luiz, dali para frente, ele ia começar a construir a sua história. Entenderam? Mas já tinham arrumado alguém para ele em Nosso Lar. Quem leu o livro Nosso Lar, lá no finalzinho, vai ver que tinha uma moça lá chamada Elisa. Quem conhece um pouco da história, que ele tinha, em função da família, do momento, qualquer coisa, que ele tinha abandonado lá atrás, quando eles eram bem jovens, e ela estava em Nosso Lar. Veja, a família dele ia começar exatamente por Elisa. Entenderam? Conteúdo novo numa xícara vazia. Então, a síndrome do copo vazio. Se preparem. Okay? Isso não é castigo, pessoal, não é castigo. E não tem nada errado com o nome, com o sobrenome, com os valores, não tem nada de errado. Porém, serve para uma equação de tempo. Serve para personalidade, não serve para individualidade. Entenderam? É importante? É, mas dentro da equação. Depois não é mais importante. Não é nada importante, inclusive. Então, quem é você? É a pergunta que vai ficar. Para a gente começar a pensar desde já. Ok? Alguém de vocês já ouviram falar nesse jornalista, psicólogo, escritor, chamado Daniel Goleman? Ele é famoso, tá? Ele escreveu um best-seller chamado Inteligência Emocional. Escreveu vários livros, mas o top dele chama-se Inteligência Emocional. Esse livro é antigo, tem uns 20 anos já. Um excelente livro, ok? E ele é um psicólogo, escritor americano e tal. Então, ele trouxe atrás desse livro, e nesse livro ele explica uma situação bastante interessante. O sequestro da amígdala. Não é dessa amígdala, tá? Nós temos no nosso cérebro uma amígdala chamada amígdala cerebral. E ele cunhou esse termo, então esse termo é dele, o sequestro da amígdala. O que é a amígdala? Esse pequeno órgão que todos nós temos, ok? Está atrelado ao primeiro cérebro. Como chama o primeiro cérebro? Reptiliano, ok? Então essa amígdala, esse pequeno órgão que nós temos, ele está vinculado, ligado ao cérebro reptiliano, instinto de conservação, sobrevivência, ok? Então, frente a uma situação diferente, seja qual for,
seja qual for, essa amígdala percebe essa situação, ok? Ela sente isso. E, entre aspas, ela rouba, ela sequestra a energia da inteligência e joga para o reptiliano, e joga para o instinto. Dá um exemplo mais prático. Todos vocês fazem mais ou menos o mesmo caminho para ir embora? Passam mais ou menos pelas mesmas ruas, mesmos lugares, dependendo da hora, encontram as mesmas pessoas. Isso acontece muito, não é? Você sempre faz aquele caminho, naquele horário, as pessoas são quase as mesmas, então você se acostuma. Experimente trocar de caminho, para sentir o que a amígdala vai fazer. Ela não quer que você faça isso, porque ela está atrelada à rotina. A rotina para ela dá segurança. A rotina gera segurança. Então ela quer que você se mantenha na rotina, você fazendo o que você está fazendo. Tem a ver com o instinto de conservação, de sobrevivência. Então veja, é uma reação emocional imediata e desproporcional em relação ao estímulo que desencadeou. Aí você escolhe um outro caminho. O que será que tem o outro caminho? E aquela pessoa na esquina? E não sei o quê. Perceba que você começa a criar situações tentando provar que foi uma péssima escolha. Então toda mudança de rotina faz com que essa amígdala sequestre uma energia, roube a nossa inteligência, por isso que ele chamou o sequestro da amígdala. Ela rouba essa inteligência que está no lobo frontal e joga para o reptiliano. Ok? Porque ela está atrelada ao nosso instinto de conservação. A não mudança de rotina. A não mudança. Então, toda vez que eu mudar uma rotina, a amígdala vai dar um sinal. Mas é uma explosão emocional. Não é simplesmente um sinal. Você se sente extremamente incomodado. Extremamente incomodado. Aí você volta para o caminho anterior. Ufa! Aí ela está tranquila. Entenderam? Em relação a tudo na nossa vida. Toda vez que você escolhe mudar qualquer coisa na sua vida, ela vai ser acionada. E ela vai ter uma descarga de hormônios para que você volte à sua rotina. Porque tem a ver com o instinto de conservação. Para isso ela rouba a sua inteligência, a sua energia do frontal. Entenderam? Ó, é uma reação emocional, imediatista, né? E desproporcional em relação ao estímulo que desencadeou. É uma ameaça à estabilidade emocional. No fundo, a gente quer mudar de rotina? Não. No fundo, não. E por que nós não queremos mudar de rotina? Porque é cômodo. E porque o nosso corpo é um corpo animal. E o animal, ele faz o estritamente necessário para atender às suas necessidades básicas. Ele não gasta energia à toa, ele não fica mudando de padrões de comportamento. Ele mantém aquilo. O nosso corpo, que é mais ou menos 1000 vezes mais pesado que o corpo espiritual, a densidade dele é de 1 para 1000, ele é extremamente pesado. Então ele reage. Quer dizer que o corpo pode reagir sobre a mente? Pode. Sem dúvida nenhuma. E a mente reage sobre o corpo também. Ok? Então veja. Ela anda lado a lado com medo. Como é que ela faz para você voltar no caminho? O que ela acionou em você? O medo. O medo instintivo. E às vezes o medo psicológico. Primeiro ela joga um medo instintivo. Depois ela joga um medo psicológico. Irreal, imaginário. E faz com que você volte à rotina. Tem uma coisa errada nisso? Não. Ela é fisiológica. Ela tem a ver com o nosso corpo. Não tem a ver com o nosso espírito. Entenderam? Então nós temos esse mecanismo, ó, anda lado a lado com ele. Ela rouba a energia do lobo frontal, sequestra e joga para os instintos. O cérebro reptiliano, o medo da mudança. Nós temos medo da mudança? Não. Saber que no final do curso, hein, as provas vão chegar? Ou durante o curso, dependendo da aula, ok? Isso dá um certo medo, dá ou não dá? Nossa, eu assisti a aula sobre ressentimento. E agora, o que eu faço com isso? Querendo ou não, a vida vai criar situações, oportunidades, para que a gente possa aprender um pouco mais. O problema de você estudar sobre espiritualidade, independente do caminho,
É que o universo entende que você quer aprender. E se você quer aprender, é teoria e prática. Entenderam ou não? Estar aqui hoje, vocês dão um sinal, ok? Que vocês querem aprender sobre esse assunto. Para quê? Não tem nem diploma de doutrina espírita. Olha que coisa chata. Né? Olha que coisa chata. Nem diploma não tem. Quantos anos, né? Nem diploma não tem. Porque não tem. Não existe. Simplesmente não existe. Ok? Quer ver um outro exemplo que a gente tem que parar para pensar? Tudo que a gente olha, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, sempre tem vários ângulos. Sempre tem vários ângulos. Ok? Várias vertentes. Você pode enxergar aquilo por diversos prismas. Uma caneta. Se eu pegasse uma caneta e perguntasse para um cientista, o que é isso? Vamos supor que isso fosse uma caneta. Okay? Ele ia falar, é uma caneta. Sim. Se eu perguntasse para um filósofo, o que é isso? Ele vai falar, depende. Quem que está certo, quem que está errado? Para o filósofo, a caneta só é caneta quando ela está sendo usada como caneta. Senão ela só é um objeto. Entenderam? Ele nem define caneta só por caneta. Quando eu estou usando, ela é uma caneta. E quando eu estou usando, ela está acabando. Então, para o filósofo, a função, a coisa existe em função do uso e quando ela está num processo de fim. Entenderam? Olha, interessante isso. Para um cientista é uma caneta sempre. Em qualquer lugar, qualquer posição, onde ela estiver, é uma caneta. Para um filósofo, não. Só é uma caneta quando estiver fazendo a função de caneta. E se eu estou na função de caneta, eu estou me acabando. Sim ou não? A tinta está acabando. Perceberam? Então, tudo pode ser visto de vários ângulos diferentes. Quando que um ser humano é ser humano? Né? Quando ele está tentando, pelo menos, ser um ser humano. Quando ele está buscando recursos para ser um ser humano, como uma caneta. Só que toda vez que ele vai sendo um ser humano, ele também está num processo de fim. Normal, natural que seja assim. Entenderam? Ok? Então vejam. Na maioria das vezes, os nossos medos são psicológicos. A mente mente. Já viram isso ou não? A mente mente. Mas se nós vivemos 50% no plano mental, 30% no plano astral e 20% no plano material, a realidade do espírito é essa, como conciliar a mente e mente? Porque nós vamos criando os nossos fantasmas, nós vamos criando situações imaginárias. Nós vamos tentando prever o que vai acontecer, como a pessoa vai reagir, veja, você vai criando situações imaginárias e reais, psicológicas, seus fantasmas, e você passa a reagir frente àquilo, como se aquilo fosse uma realidade. Aí você tem o plano mental, 50% da nossa realidade, aí você vai alimentando isso, vitalizando isso, vai virando plano astral, e aquilo já está acontecendo no seu oval fluídico. E é psicológico. A mente mente. Você criou uma situação irreal. Vocês já criaram situações irreais dentro de vocês? Imaginárias? Já sofreram por antecipação? Já sofreram pelo passado? Já sofreram pelo futuro? Olha, pós-ocupação, pré-ocupação. A mente mente. Sim ou não? Aí nós ficamos imaginando uma desgraça para a semana que vem. E aí quando não acontece a desgraça, você fica mais chateado ainda. Porque você estava preparado psicológico para a desgraça. Sim ou não? Já fizeram isso ou não? Muitas vezes nós projetamos algumas situações lá na frente, já projetando uma desgraça, uma situação delicada, difícil, e a coisa não acontece daquela forma. E aí você fala, nossa, não aconteceu. Não, aí você fica chateado por não ter acontecido. Você estava esperando o pior. Vocês já esperaram o pior? Quantas vezes? E às vezes a vida nos decepciona, nos mostrando que, veja, não é dessa forma, não é desse jeito.
Você pode se preparar, mas não crie situações, não fique imaginando e alimentando situações que a mente mente. Entenderam ou não? Então é a nossa base de informação, que muitas vezes criam situações imaginárias, psicológicas, sofrimentos desnecessários. E o que é a base de informação? Olha uma outra situação. Nós não temos a cultura da meditação. Nós não temos ainda no Brasil, estou falando do Brasil, ok? A cultura da meditação é algo ainda relativamente novo para a gente. Né? Da gente fechar os olhos e ficar em contato com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E às vezes nós vamos fazer isso, que é ótimo inclusive, e sai um monte de coisa. Cada um imagina o que quiser, ok? Só coisa ruim. Já perceberam isso? Já sentiram isso? Falam, nossa, eu estou em prece, oração e meditação, mas cada vez que eu fecho os olhos, cada vez que eu me isolo, só sai monstros de dentro de mim, vamos falar assim. Por quê? De onde vieram isso? Já pararam para pensar de onde vieram? Bom, porque não vieram de lugar nenhum, já estava dentro de mim. Vocês imaginem um vaso, ok? Um vaso, onde você vai depositando ali mágoas, ressentimentos, ódios, filmes ruins, livros ruins, pessoas menos edificantes, lugares assim. Você vai jogando aquilo para dentro do seu vaso. Você vai jogando. Chega uma hora que você decide colocar água cristalina de um lado. O que vai sair do outro? Não vai sair água cristalina, vocês podem ter certeza. Essa água cristalina vai ter que diluir tudo isso primeiro, dissolvendo e jogando aquilo para fora. Não é assim que funciona? Então o hoje eu não mudo, porque o meu hoje é um reflexo do ontem, mas o amanhã é um reflexo do hoje. Dependendo da informação que eu colocar hoje, vai servir de base de referência para o amanhã. Entenderam ou não? Como funciona? Então não dá para mexer muito hoje, mas dá para mexer no amanhã. Entendendo o que eu estou fazendo hoje. O que eu estou colocando no meu vaso hoje? É uma questão de escolha, de livre-arbítrio. Entenderam? Então veja. Oi? Só voltando um pouquinho na questão da amígdala. Essa amígdala é uma herança do reino animal. Sim. O animal, ele é de hábitos. Sim, de rotina, de hábitos. Ok? De padrões de comportamento. Só que no caso do animal, eu acho que não é uma reação desproporcional. Não, é o que eu falei, eles não gastam energia à toa. Ok? Então a amígdala do reino animal, veio do reino animal, é para não mudar o padrão de comportamento, instinto de sobrevivência. Ok? Então não é desproporcional, ele passa a ser desproporcional para nós. Como assim? Eu mudei o caminho da minha casa. Aí eu vou começar a criar um monte de situações. Quais são os perigos que existem naquele caminho? O que é aquela pessoa na esquina? Você começa a imaginar situações. Só que o seu corpo não sabe que isso é uma imaginação. Ele vai reagir como se fosse a realidade. Entenderam? Porque são estímulos. Nosso cérebro trabalha à base de estímulos. Ele vai entender o que está acontecendo. Entenderam? No caso do animal, é natural, é normal. Outra coisa, o nosso cérebro funciona por adição e não por subtração. Não pensem em uma caneta. Por que vocês pensaram? Não, todos vocês pensaram. Todos vocês imaginaram. Por quê? Porque o nosso cérebro não entende isso, essa informação. Não pensem em uma caneta. Deu para vocês entenderem? Acontece isso numa fração de segundo. Ele não entende, ele não entende subtração. Não faça isso. Não pense naquilo. Ele já está pensando. Ele já está pensando. Então o nosso cérebro funciona por adição. Então você coloca informações nele, trabalha em cima daquelas informações. Não queira tirar uma informação. Não pense numa caneta. Ele vai pensar numa caneta. Isso é incontrolável. Então você tem que adicionar valores, comportamentos, frases, lugares, situações. Então você vai colocando isso dentro. Então o nosso cérebro, ele foi projetado para trazer informações, para acumular informações, para de alguma forma organizar tudo isso. Não pense nisso. Não pense nisso, isso já está dentro dele.
Deu para vocês entenderem ou não? Ó, não pensar ou fugir de uma situação vai gerar um problema a médio prazo. Então eu não vou pensar. O que acontece? Não vou pensar, né? Não vou pensar, quando você vê, né? Não é assim? Não vou pensar em tal pessoa, né? Não vou pensar em tal situação. Eu fiz assim que você riu. Eu não entendi. Foi só um gesto assim, nada além disso. Perceberam? Veja, não pensar ou fugir de uma situação vai gerar um problema a médio prazo. Isso chama esquiva experiencial. Você está se esquivando de uma situação que você tem que resolver ou começar um processo. Então, não pensar em alguém ou em uma situação, não vou pensar. O cérebro não entende o não, ele vai continuar pensando. E você vai encontrar uma luta interna e não vai chegar a lugar nenhum. Isso vai gerar um desgaste emocional, um desgaste psicológico, ok? Dores de cabeça, dores no corpo, enfim. Por quê? Vai haver um consumo de energia desnecessária frente a um padrão que não existe, não pensar. Não existe esse padrão dentro de nós, não pense em alguma coisa. Você tem que fazer o quê? Pegar aquela informação, ressignificar aquela informação, entender por um outro ângulo, complementar, entenderam? Todos nós temos situações conflitantes, todos, ok? Todos? Tudo bem? Todos? Você quer só eu de novo, pessoal. Todos. As situações conflitantes, elas existem não para quem fuja delas, mas para que a gente repense sobre elas, dê outro colorido para elas. Entenda por um outro ângulo, por um outro prisma. Lembra a história da caneta? Veja, mas será que eu não posso enxergar isso por um outro ângulo? Então, aquela hora quando eu trouxe o exemplo do cientista e do filósofo, para mostrar que o mesmo objeto pode ser analisado de duas formas diferentes, e as duas estão corretas, dependendo do ponto de vista do observador. Em física quântica tem muito isso, depende do ponto de vista do observador. Tudo é tudo. Dependendo do seu ponto de vista, da onde você está, qual é a sua localização, é partícula ou é onda? Qual é a resposta? Depende de onde você está, ora é partícula, ora é onda, entenderam? Então, assim é com as situações que estão dentro de nós, assim é com as situações que estão dentro de nós. Veja, a insegurança é um híbrido do medo. Mas de onde parte a insegurança? Somos seres inseguros. Por quê? Primeiro, porque nós temos um desconhecimento de nós mesmos. Ou o conhecimento está aqui, mas não está aqui. Entenderam? A insegurança, é um híbrido do medo, com base no egoísmo. A insegurança, seres vulneráveis, desamparados e egoístas. Vulneráveis, se sentem vulneráveis, desamparados e egoístas, porque quer que o mundo abrace, que o mundo cuide, que o mundo resolva. Entenderam? É um híbrido do medo. De que medo? Do medo protetivo ou do medo bloqueador? Bloqueador. Então a insegurança é um híbrido do medo. Que medo? Bloqueador. Do medo psicológico. Do medo irreal. Dos nossos fantasmas internos. Ok? São fantasmas. Não são espíritos, ok? São fantasmas, criados pela nossa imaginação. Veja, e por quê? Porque somos seres vulneráveis. O pânico é uma reação extrema do medo. É uma reação extrema. Mas de que medo? Às vezes pode ser até esse medo protetivo. Às vezes, raras vezes. Mas na maioria das vezes o pânico tem a ver com o medo psicológico também. Entenderam? Você exagera, você de alguma forma alimenta aquilo dentro de você, que aquilo se transforma numa síndrome do pânico. Mas tem muito mais a ver com o medo psicológico. Medo é diferente de fobia. Vai ter um capítulo aqui que nós vamos falar sobre fobia, ok? Fobia, o que é? Eu até anotei aqui no cantinho, ó. É um transtorno mental ansioso. Você tem fobia, não deixa de ser um medo, que se transformou em fobia. Então a fobia é um híbrido do medo, porém tem características diferentes. Ou é uma situação, ou é um objeto, ou é alguma coisa. Por que será que a maior parte das pessoas, tem medo de barata, por exemplo? E essa fobia
De onde vem? Exato. Eu tenho Todos temos. fobia. Todos temos. Trago síndrome do pânico. Sim, E até hoje eu não sei pra onde vem. exato. Às vezes são os medos inconscientes. Na minha vida, só apareceu agora, Exato. anos atrás. São traumas que nós trazemos. Traumas que se transformaram em fobias, que é diferente de medo. Por quê? Oi? Por que essa fobia vem à tona? Para ser tratada. Chegou o momento de tratamento. Né? Então, quando percebe, por que veio agora? Porque agora é o melhor momento para ser tratado. Existem coisas dentro de nós que estão aguardando o melhor momento, tá? Não necessariamente nessa existência, pode ser nas próximas. Mas existem algumas coisas dentro de nós, porque só uma parte de nós se encarnou. Vocês querem saber onde está o resto? Não, está aqui também, fiquem tranquilos, ok? Não, melhor não falar. Por que só uma parte de nós reencarnou, se materializou? Só aquilo que poderia ser trabalhado nessa equação de tempo. Entenderam? Quais são as lições essenciais que dá conta? Ou que acha que dá conta? Então, isso vai se materializar. Outras vão esperar uma nova oportunidade. Entender? Até para se fortalecer. Para quando chegar aquilo, você está mais fortalecido. Então, quando eu falo só uma parte de nós se encarnou, somente aquilo que poderia ser tratado nesta equação de tempo. Entenderam? E não são muitas coisas não, tá? Não cabem na palma de uma mão. Não cabem na palma de uma mão, ok? As coisas que nós trouxemos para ser tratado nesta equação de tempo, berço, túmulo, ok? Cabe na palma de uma mão, não é mais do que isso. Lições essenciais, que elas vão aparecer de acordo com os ciclos. 07, 714, 1421 e sucessivamente. Elas estão guardadinhas no nosso subconsciente, para que quando vier o ciclo, ela venha à tona. Venha à tona. Então vamos abrir um parênteses aqui. Você tem o sonho real e o sonho prescritível, ok? Então você tem o que é prescritível, o que você pode prescrever. Futuro, não é sonho, desculpa. Futuro, você tem o futuro e o futuro prescritível. O futuro do dia a dia e o futuro prescritível. O futuro prescritível é o que nós fazemos na erraticidade antes de reencarnar. Você segue mais ou menos um padrão, olha, ciclo tal, eu quero passar por uma experiência X. Entenderam? Do ciclo 28-35, um exemplo. Eu quero passar por uma experiência na maternidade. É só um exemplo. Tudo bem? Então você escolhe a experiência de acordo com a sua necessidade e você escolhe o ciclo, que pode mudar, mas você escolhe. Aquilo fica guardadinho dentro de você. Quando você chegar a 28 anos, aquilo vem do subconsciente para o consciente e começa a dar sinais nesse sentido. Entenderam? Então tem coisas guardadas dentro de nós para os ciclos. E por que eu não escolhi antes? Porque 28 ou 35, na minha avaliação, seria o melhor ciclo para passar por isso. Entenderam como funciona? Então é o futuro prescritível, que se pode prescrever. Nós fazemos isso na erraticidade antes de reencarnar. Então essas lições que não cabem na palma de uma mão, nós escolhemos um ciclo. Não pense em sofrimento e dor. O enfrentamento de uma doença Também. Então, mas o futuro prescritivo, as lições essenciais, não cabe na palma de uma mão. As outras 50 coisas que acontecem têm a ver com as escolhas de agora. Entenderam? As outras 50 coisas que acontecem na nossa vida têm a ver com o hoje, com o agora. Mas futuro prescritível, no máximo, cabe na palma de uma mão e estão distribuídos nos ciclos. Mas tem que acontecer? Nada tem que acontecer, pessoal. É uma programação. Ninguém reencarna para tirar a vida de ninguém, para prejudicar ninguém. Ninguém reencarna com isso aí. Se faz isso, é porque mudou a sua programação, que gera uma outra consequência, e aí, sucessivamente. Entenderam? Então veja, fobia é um trauma, é uma situação que todos temos, que não deixa de ser um híbrido do medo, porém o medo tem outras características, o medo psicológico, o medo real, a fobia já traz algo no seu subconsciente, que você não consegue identificar num primeiro momento, mas você sabe que você tem. Todos nós temos nossas fobias,
Todos nós temos as nossas. Isso pode ser dessa existência ou de existências passadas, ok? O medo, ele pode se tornar uma base de controle no individual e no coletivo. Vocês concordam ou não? A melhor forma de controlar alguém é o medo. Repararam ou não? Você quer controlar alguém, você trabalha o medo. Você quer controlar uma sociedade, uma nação, você trabalha o medo. Infelizmente, algumas religiões usam até hoje desse recurso. Algumas, são poucas, mas ainda usam. Do medo. Medo do quê? Do inferno, não é assim? Algumas religiões utilizam até hoje desse recurso. Medo de quê? Aí criaram a frase tementes a Deus. Perceberam de onde vem isso? Por que eu tenho que ter medo de Deus? O que ele faria? Respeito é uma coisa, medo é outra. Então, algumas religiões criaram tementes a Deus. Não estou julgando nenhuma, pessoal. Até porque se nós aceitamos é porque estava bom para nós também. Ok? Então, a história de tementes a Deus, medo do inferno, medo de penas eternas. Aí, estudando o livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, você começa a analisar o seguinte. Quem escreveu não leu. Quem leu não escreveu. Porque que tipo de falta, que tipo de delito alguém pode cometer para ter uma pena à eternidade? Que tipo de crime é esse que ofendeu a Deus, né? Que simplesmente a punição é a eternidade? Então, quem escreveu não leu. Vocês concordam? Que delito que é esse que pode condenar alguém à eternidade? Pensando num planeta de provas e expiações, com as nossas leis, né, incompletas, imperfeitas, porque é um reflexo de nós. Mas o pior bandido, o crime mais hediondo, tem um prazo, não tem? Leva-se anos para o julgamento, depois que tudo está conforme a lei, você determina um tempo. E quando acaba o tempo? Acabou. Não pagou o delito? Se os nossos juízes, se a nossa justiça imperfeita dá um tempo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos que seja, e depois, no dia seguinte, acabou, não acabou? Como é que Deus pode condenar alguém à eternidade? Que tipo de delito é esse? Que tipo de crime alguém pode ter cometido que ele foi condenado pela eternidade? Então, quem escreveu não leu, no mínimo. Então, não existe nenhum crime, ok? Nenhum delito que alguém possa ser condenado a uma eternidade. Mas nós aceitamos isso por quê? Cabia para nós isso. De alguma forma, era um medo. Então, nós fomos controlados pelo medo. Então, a melhor forma de controlar uma pessoa é o medo. A melhor forma de controlar uma coletividade é o medo. Então, o medo ainda em pleno século XXI, é uma base de controle. O medo ainda é uma base de controle, ok? E o medo apequena a vida das pessoas. Com medo, nós deixamos de fazer muita coisa, sim ou não? Já repararam ou não? Apequena a vida, você não se sente valorizada, você não se sente capaz, você se diminui, você acha que você não pode. Veja, esse medo que é só um sinal de alerta, é só um sinal de alerta, nada além disso. Eu vou dar um exemplo mais prático. Nós estamos viajando por uma estrada que nós não conhecemos, ok? E de repente, você vê uma placa. Cuidado. Já vivenciaram essa situação? O que a placa está dizendo para você? Ela falou para você parar? Não. Ela não falou nada, só falou para você, cuidado. O que você tem que fazer? Colocar as duas mãos no volante, se for o caso, e prestar um pouco mais atenção. Diminuir a velocidade, se for o caso, porque tem uma placa dizendo, cuidado. Só. A viagem segue, só tome mais cuidado daqui para frente devido a uma situação, ou é uma curva, ou é qualquer coisa, mas a placa ali está dizendo, continue a sua viagem, só preste um pouco mais de atenção. O que a gente faz? Para o carro, xinga a placa, briga, abraça, desespera,
É ou não é? Então você vê aquela placa de cuidado, você para o carro, você vai lá, você xinga, você berra, você desespera, você acha que não era nada daquilo. Então nós pegamos a placa de cuidado e transformamos em uma tragédia. Principalmente se o motorista for homem. Ela não continua a frase, ela continua aí, ok? Então veja, então o medo na nossa viagem, nessa jornada, o medo significa cuidado. Só, é como se você estivesse viajando, encontrasse uma placa, cuidado, só isso, nada além disso. Diminua a velocidade, segura o volante, continue a sua viagem, preste um pouco mais de atenção, só isso, nada além disso. E a placa é para quê? Para te proteger, deu para vocês perceberem? Para que alguém colocou aquela placa ali? Porque existe realmente uma situação delicada e que está te avisando com antecedência. Só isso. Alguém colocou uma placa em função de uma situação e essa pessoa não te conhece, mas colocou, cuidado, para te proteger. O medo dentro de nós é uma placa indicativa, só pedindo cuidado, só. Nada além disso. Então veja, ele vai apequenando porque as pessoas se desesperam frente a essa placa de cuidado. Se desesperam, se desequilibram, surtam, porque tinha uma placa escrito cuidado na estrada. Aí fica imaginando o que tem depois, e não tem nada depois. Às vezes é só uma curva mais acentuada, só, nada além disso. E você fica imaginando toda a tragédia que vai existir depois da placa. Deu para você entender? Então, quando o medo apequena as pessoas, quantas oportunidades nós já deixamos passar por medo? Medo da nossa capacidade. Só que para o universo, olha que interessante, para a filosofia eu coloquei ali também. E para o universo não existe erro e acerto. Nós criamos erro e acerto. Fomos nós que criamos. Essa dualidade simplista e fatalista, fomos nós que criamos. Para o universo, o que existe é aprendizado e aprimoramento. Olha que interessante. Para o universo, as leis maiores. Eu falo universo, mas eu estou falando das leis maiores, ok? Existe aprendizado e aprimoramento. Só isso. Você está em aprendizado. Então, quem está em aprendizado vai cometer equívocos, porque você está num processo de aprendizado, ok? É como andar de bicicleta. Quando você está aprendendo, todos nós já aprendemos, a gente sabe o que acontece. A gente sabe o que acontece, ok? Porque você está aprendendo, não tem nada de errado, faz parte. Ou você está em aprendizado, ou você está aprimorando aquela lição. Então tem coisas que você já sabe fazer, você vai melhorar aquilo. É isso que acontece. Então não existe o erro, existe o aprendizado. Sempre, sempre. Entenderam? Então veja, então quando eu olho o medo com essa sigla, o que significa essa sigla mesmo? Eu até esqueci essa hora. Emocional centrada no amor? Sim, só. Reeducação emocional centrada no alto amor, ok? Reeducação emocional centrada no alto amor. Outro dia eu expliquei para vocês o que era alto amor, não expliquei? Ok? O inverno das emoções. Então, quando eu olho o medo, se eu olhar ele com os olhos do egoísmo, ele vai me transformar em insegurança e pânico. Se eu olhar ele com os olhos do egoísmo, ele vai se transformar em insegurança e pânico. Se eu olhar ele com os olhos do alto amor, olha o que ele quer me dizer. O medo é um indicador de que queremos responder acertadamente aos desafios, requisitando de nós maior preparo e atenção. Só. O que é mais fácil? É a placa indicativa. Eu dei esse exemplo da placa indicativa porque é um resumo dessa frase. Cuidado. É a placa indicativa, cuidado. Só isso. Você quer acertar, você quer chegar bem, ok? Você quer chegar no seu destino, mas naquele ponto você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Só isso. Só isso. Então, na reeducação emocional, o medo é um indicador de que queremos responder acertadamente
aos desafios, requisitando de nós maior preparo. Então eu quero prestar um vestibular, estou com medo, o que eu tenho que fazer? Estudar um pouco mais. Entenderam? Quero fazer uma viagem que eu nem imagino onde fica o caminho. Eu vou buscar no GPS, no YouTube, qualquer coisa nesse sentido, melhores informações para eu chegar ali. Entenderam? Eu não preciso deixar de fazer as coisas, eu tenho que me preparar melhor para aquilo. Só dei 2 exemplos, mas os exemplos vão ao infinito. Toda vez que eu quiser fazer qualquer coisa e eu perceber que eu estou com medo, o que o medo está querendo me dizer? Se prepare, só isso. Você pode, você consegue. Você tem que se preparar um pouco melhor. Só isso. É a placa de cuidado na nossa estrada. Só isso. Quer chegar em segurança? Nesse trecho, vai um pouquinho mais devagar. Só isso. Entenderam como funciona o medo? Agora, como administrar o medo? Então, todos nós já estamos com medo, né? Vamos pegar algumas dicas aqui para a gente administrar esse medo aqui de uma forma racional. Primeiro, aceite. Ele é natural. Ok? Aceite, ele é natural. Quando a gente vai fazer uma palestra aqui na frente, não dá o medo? Falar aqui na frente, não dá medo? Dá. E se você perguntar para palestrantes, oradores, aí 20, 30, 40, 50 anos, vão falar a mesma coisa. Os artistas também já falaram isso, que no momento que eles entram no palco, eles têm medo. É natural, é normal, é saudável, ok? Mas você contra isso. Então, primeiro, aceite, ele é natural. Não queira projetar em outra pessoa, não negue, não estou com medo. O que o nosso cérebro vai entender? Estou com muito medo. Estou apavorado. Não é assim? Estou em pânico. Estou em pânico, o cérebro entende. Porque você está mesmo. Mas não estou com medo, ele vai entender que você está com medo. Perceberam? Então veja, primeiro, aceite, ele é natural. Todos nós temos medo. O medo protetivo, o medo psicológico. Nós também temos os nossos medos psicológicos, ok? Segundo, reinterprete as imagens produzidas pela nossa mente. Reinterprete as imagens reproduzidas pela nossa mente. Dá um exemplo mais prático. Vamos supor que a gente tenha o hábito de assistir filme de terror. Ok? Já tiveram esse hábito, tem esse hábito, bom, enfim, ok? Cada um sabe o que assiste, não é essa a minha questão. Aí você fica lá 1h30, 2 horas assistindo um filme de terror. Aí, de repente, você precisa sair da sua casa de noite para buscar alguma coisa em algum lugar e está escuro. Qual é a base de informação que você tem? O que você estava assistindo até então? E é pura energia aquilo. Então, qualquer sombra que se mexer na sua frente, o que vai acontecer? Entenderam? Você vai buscar aquelas imagens e, baseado naquelas informações, nas suas referências, você vai interpretar aquilo. E às vezes era só um espírito desencarnado, ok? Já exagerei aí, né? Não, é só a sombra de uma árvore, ok? Então percebam, onde nós estamos buscando as nossas bases de referências? Quais são os nossos valores? O que eu fico assistindo? Que lugar que eu estou frequentando? Quais são? Isso vai me trazendo bases de referências. Aí eu começo a interpretar a vida baseado nas minhas referências. Entenderam? Eu começo a interpretar a vida de acordo com as minhas bases de referência. Por que Jesus lá atrás nos disse, nos orientou, né? Para que a gente não julgasse ninguém? Porque quando nós vamos julgar alguém, pessoal, quais são as nossas bases de referência? Mágoa, ressentimento, vingança, indignação, não é isso? É a base de referência de um planeta de provas e expiações. Então o nosso julgamento está sempre equivocado. Por mais que o fato seja real, a forma que você julgou aquilo foi baseada nas suas referências. Mágoa, ressentimento, ódios, indignação, inconformação, tristeza, mágoa. Perceberam? Onde você vai buscar aquilo? Você busca numa fração de segundo. Então, quando você vai interpretar a vida, ou as imagens, ou aquela situação, quais são as imagens de referência?
O que você tem assistido, o que você tem lido, onde você tem frequentado, que tipo de conversa, são as nossas bases de referência. E aí a vida mostra uma situação, você não vê nada, você interpreta tudo. Vocês já repararam isso ou não? Os nossos olhos, pessoal, é uma máquina fotográfica, ok? Perfeita. Perfeita. Só que ela só capta imagem. Fato, ela é uma máquina fotográfica. A máquina fotográfica não capta energia nem emoção. Ela só capta imagem. Então, tanto faz para ela, no caso, né, fotografar uma pedra ou o sol, não muda nada. Deu para vocês entenderem? Não muda absolutamente nada, porque é uma máquina que capta imagem. Os nossos olhos é uma máquina fotográfica. Porém, tudo tem energia. Essa energia é captada pelo frontal, nosso centro de força, aqui na frente. Essa energia, em questão de uma fração de segundo, é mandada para o nosso espírito. Uma fração de segundo, ok? O nosso espírito devolve aquilo em uma fração de segundo. Ele vai buscar todas as informações que você tem sobre aquilo e devolve a resposta. Numa fração de segundo. Entenderam a importância de você ter uma boa base? Porque você vai interpretar os fatos, pessoas e situações baseado nas suas referências. Dá um exemplo mais prático. Uma pessoa desonesta vê desonestidade em tudo. Ela não consegue enxergar honestidade. Qualquer atitude, para ela, tem algo de desonesto. De forma explícita ou implícita. Por quê? Porque a base de referência é a desonestidade. Entenderam? E aí sucessivamente. Entendeu? Uma pessoa maliciosa vai enxergar qualquer situação com a base da malícia. É a base de dados. Todos nós temos nossas bases de dados. Quais são? O que já está lá, já está lá. O que eu tenho que fazer daqui para frente? Água cristalina. Entenderam? Melhorar a minha base de dados. Porque ela vai sobrepondo. À medida que ela vai sobrepondo, ela vai jogando aquilo para fora. Entenderam ou não? Ela vai tirando aquilo e jogando para fora. Num primeiro momento nos assusta. Mas num segundo momento ela vai diluindo aquilo. O que acontece com os espíritos superiores? O que eles fizeram com o seu vaso? Limparam. Então, é só água cristalina. Mas por quê? Porque o que tem lá é água cristalina. Eles continuam depositando água cristalina, mas o que tem lá é água cristalina. Então, para eles é muito natural, é muito simples, é muito fácil, é muito espontâneo agir dessa forma. Mas eles já limparam o vaso deles. Nós estamos no processo de limpeza do vaso. Nós estamos nesse processo. Então, primeira coisa, segunda, né? Reinterprete as imagens. Como que eu vou reinterpretar as imagens? Mudando minha base de dados. Começando num processo lento e gradativo de mudança de informação. Então, ao invés de assistir um filme de terror, eu vou assistir uma comédia. Entenderam? Ou um filme que agregue algum valor. A sua base de dados muda. Eu vou num lugar saudável, a minha base de dados muda. Eu vou estar com pessoas positivas, a minha base de dados muda. Deu para vocês entenderam ou não? Eu tenho que escolher, isso é uma questão de escolha. Eu tenho que mudar a minha base de dados para que eu possa reinterpretar a vida. Ontem nós estávamos aqui numa reunião, né, sobre uma outra situação, e uma pessoa perguntou sobre a pandemia, falei um pouquinho sobre a pandemia, aí eu completei. Mas o mundo nunca esteve tão melhor. Nunca esteve tão melhor. De 2000 anos para cá, nunca o mundo esteve tão melhor, sobre todos os aspectos. Entenderam? Eu podia estar com conotação negativa para a pandemia, expliquei a pandemia, porém, mas o mundo nunca esteve tão melhor sobre todos os aspectos, sobre todos os sentidos. Entenderam? Nessa questão, naquela questão, naquela questão, naquela questão, naquela questão. Vou dar um exemplo bem prático. Vocês são a maioria mulheres. Como que eram as mulheres 100 anos atrás? Qual tipo de vida que elas levavam 100 anos atrás? E qual é a liberdade que elas tinham? Quais eram as oportunidades que elas tinham? Dá para imaginar, porque é bem das nossas avós ou bisavós, ok? Conhecendo um pouquinho delas, liberdade zero. Oportunidade zero. Ok? E hoje? 100 anos. Eu não estou falando nem de um milênio, eu estou falando de 100 anos. Estamos longe do ideal? Estamos. Mas comparados com 100 anos atrás, estamos muito melhores. Sim ou não?
Perceberam? Então foi sobre esse aspecto que eu coloquei. Se nós nos comparássemos há 100 anos, que nem é tanto tempo assim, o mundo estava vivendo a Primeira Guerra Mundial, não tinha vindo nem a Segunda, 1920, e hoje? Perceberam? Então 100 anos foi um salto. Estamos longe do ideal, mas estamos caminhando. Então é base de dados isso. Então tem uma situação, sim, chamada pandemia, mas tem outras situações também que você pode conversar junto. Entenderam? Chama base de dados. Ok? Então veja, questione se as reações frente ao medo é a melhor. Sabe que é para tudo isso? Vocês já exageraram em relação a alguma coisa? Chegando lá não era nem metade, nem um terço, nem um oitavo? Sim ou não? Questione se toda essa reação frente àquela situação não é desproporcional àquilo. E por que será que nós reagimos de forma desproporcional? Porque todos nós carregamos isso. Um negócio chamado mágoa dentro de nós. E a mágoa nos deixa extremamente fragilizados, extremamente vulneráveis. E a mágoa também se transforma em melindre, não é isso? A raiva congelada, a raiva imediata, automática. Então, o que acontece? Qualquer coisa pega uma dimensão muito grande porque você já está machucado. Você já está machucado. Não é o fato, não é aquela situação. É que a sua mão já estava, de alguma forma, com uma ferida aberta. Então, qualquer gota de álcool que caia faz um estrago. Mas a ferida já estava lá, muito antes do fato. Então, questione se as reações frente ao medo, aquela situação, é a melhor. Ou você não está vendo um exagero, uma desproporção frente ao fato. Compartilhe com alguém da sua confiança. Olha, uma situação assim, se der tempo, claro. Converse com alguém da sua confiança. O que você acha dessa situação? A pessoa, às vezes, ela não está envolvida emocionalmente. Quando as pessoas não estão envolvidas emocionalmente, elas conseguem dimensionar aquilo do tamanho que realmente é. Tente conversar com alguém que não esteja envolvido emocionalmente com aquilo. Porque de longe, a pessoa vai falar exatamente o que está acontecendo. Então, compartilhe com alguém da sua confiança aquele fato, para ver como é que está sendo a sua reação. Okay? Tire uma lição do aprendizado. Tudo é lição. Tudo o que acontece com a nossa vida, todos os fatos, todos os acontecimentos, todas as situações, só tem um objetivo. Só tem um. Tempo e espaço só são recursos pedagógicos para a evolução do espírito. Então, todas as situações que acontecem conosco têm um único propósito. Tire um aprendizado disso. Para você, não para o outro. A gente fica imaginando no outro, no aprendizado do outro. Não, no outro é o outro, pessoal. Tire um aprendizado dessa experiência, porque ela vai se repetir. Às vezes não na forma, mas ela se repete na essência. Entenderam? Às vezes o cenário muda, as pessoas mudam, mas a lição é a mesma. Vocês já tiveram a sensação, vivendo em um outro lugar, com outras pessoas, passando pela mesma problemática? Sim ou não? Estando em outro lugar, com outras pessoas, passando a mesma situação essencial. Por que será que as lições se repetem? Qual é o objetivo das lições essenciais se repetirem? Para ver até que ponto você aprendeu, até que ponto você não aprendeu, e até que ponto você aprendeu mesmo, e quais serão as suas reações frente àquela situação. De repente a sua situação é bem diferente do que foi da última, ou é um pouco diferente. Então as lições, elas tendem a se repetir de tempos em tempos, as mesmas lições essenciais, para ver até que ponto nós estamos aprendendo. Porque nós temos dois fatores, o fator tempo e o fator experiência. Então é um exemplo mais prático. Então nós tínhamos, já faz um tempinho isso, uns 20 anos mais ou menos, não mais do que isso, ok? E nós passamos por uma situação X num relacionamento, ok? Tá. Passou, porque você tem 30 anos. Uma outra situação, mas a mesma lição essencial. Se passaram 10 anos, sim ou não? Querendo ou não, aquela de 20 anos deixou uma marca. E a lição é a mesma. Eu tenho dois fatores. Experiência
e tempo. Experiência e tempo. 30 anos, mais 10 anos, 40 anos. A mesma lição essencial, a mesma lição. 2 experiências, 20 anos. Entenderam como funciona ou não? Então, por que as lições vão se repetindo? Para que a gente possa ir se aprimorando. Vai chegar um momento que com 20 anos você desequilibrou completamente, você surtou completamente, aí com 50 a mesma situação, você só fica triste. Entenderam ou não? Qual é a diferença? Essa lição é a mesma. Tempo, maturidade. Querendo ou não, aquelas 2, 3 ou 4 situações te amadureceram ao ponto de você poder rever a sua reação. Ou até que ponto você não colaborou com aquilo. Entenderam como a vida nos faz? Ela vai fazendo assim. E a hora que eu aprendi 100%, eu vou passar por ela também. Só que a minha reação vai ser completamente diferente daí. Entenderam? Em filosofia, não existe fracasso. Existe o equívoco e o aprendizado. Em filosofia, não existe o fracasso. Então, não se preocupe com essa história de fracasso. Não se preocupe, pessoal. Na verdade, ele não existe. Existe o equívoco. Mas não é a mesma coisa? Não. É evidente que não. Quando nós tomamos uma decisão errada, cometemos um ato falho, nós pensem que nós fizemos muito mais por ignorância, por inexperiência, por imaturidade, do que propriamente de forma intencional. É ou não é? Veja, se vocês pararem para pensar, pelo menos na maioria das vezes, todas as vezes que eu cometi um equívoco, foi por falta de experiência, por imaturidade, por carência, tem várias causas, mas não foi exatamente de forma premeditada e intencional. Não foi exatamente por isso, porque isso não está no ser humano. Não está no ser humano. Então não existe o fracasso, existe o equívoco. Então eu fui para uma estrada, peguei a estrada errada. Ok? A próxima vez eu não pego essa estrada, eu vou errar lá na frente, mas é uma outra estrada. Entenderam? Peguei a estrada errada, vai me ensinar que aquele caminho não foi o melhor. Então não existe erro e acerto, existe ato-consequência. Perceberam a diferença? Ato, consequência. Então eu tomei uma estrada errada. Cheguei lá e percebi que foi a pior escolha. Eu volto e pego a estrada certa. Lá na frente eu vou pegar a estrada errada de novo. Não tem problema isso não é fracasso, isso não é erro, isso é aprendizado. Se eu soubesse qual era certo, eu já tinha ido na primeira. O ser humano, todos, sabendo o caminho certo, ele sempre vai pegar o caminho certo. O problema é que ele não sabe. E como que ele aprende? Faz parte, pessoal. Então, eu vou aprender com os erros? Não, eu vou aprender corrigindo os erros, entendendo aonde eu errei. Se eu não tiver a humildade para isso, aí eu vou continuar na mesma tecla. Entenderam? Então, veja, o fato é uma ameaça ou uma oportunidade? Eu só tenho que ter medo do medo. Eu só tenho que ter medo do medo, porque o medo é um bloqueador. Ele vai me apequenar, então eu tenho que ter medo dele, porque ele vai me diminuir as minhas oportunidades. Então veja, o fato, aquela situação é uma ameaça ou uma oportunidade? Eu preciso rever isso. Às vezes é uma oportunidade de crescimento profissional, de crescimento social, enfim, é uma oportunidade. Então aquele fato, aquele desafio, troque a palavra problema por desafio, troquem essa palavra, tá? Problema por desafio. Problemas são problemas para as pessoas problemáticas, aí são problemas mesmo, mas troquem a palavra problema por desafio. Então eu não tenho um problema, eu tenho um desafio. E o desafio está aí para ser superado. Está aí para ser superado. Ok? Então veja, na maioria das vezes é uma oportunidade. Oportunidade. Que nós estamos abrindo mão, por medo. Aí o que a amígdala faz? Me joga no reptiliano. Aí eu não saio do lugar. Ela está acostumada com o padrão. Então eu tenho que vencer. O medo está aí para ser vencido. Vai ser retrabalhado. Para ser reinterpretado como uma placa indicativa. Cuidado, só isso. Eu estou batendo bastante nessa tecla placa indicativa, porque eu sei que fica fácil para a gente guardar. Toda vez que eu tiver um medo,
eu vou lembrar da placa indicativa, dizendo, cuidado, só isso, nada além disso, ok? Veja, é um aliado para a nossa evolução, um impulso, o medo é um impulso, não um bloqueio. É um impulso, nós precisamos desse impulso, desse medo, para que a gente possa nos superar, não é superar os outros, mas nos superar. Então entendam que, até hoje pelo menos, perdemos muitas oportunidades por medo, por um medo irreal, por um medo psicológico, que não existe. Porque ele só estava querendo que você olhasse com outros olhos, se preparasse melhor, esperasse um pouco mais, enfim, só isso. Então temos medo, instintivo, ótimo, excelente, tem que ser assim mesmo, mas o problema não é o instintivo, é o psicológico. E o psicológico é nós nesse momento, ok? Entender que está aqui para ser superado. Outra coisa aqui, para fechar a aula de hoje. Às vezes nós, por medo, inclusive, não abraçamos algumas tarefas, alguns desafios, ok? Mas vamos parar para analisar. Se chegou para nós, é porque Deus confia em nós. Ok? Primeira coisa. Se chegou alguma coisa nas suas mãos, é porque Deus confia em você. Aí você fica imaginando, olha que pensamento equivocado que nós temos. Mas Deus, como é que Ele vai olhar para mim? Só seres humanos encarnados são 8,5 bilhões. Só no planeta Terra, 30 bilhões. Só na Via Láctea, sei quantos trilhões de espíritos. Como é que Ele está olhando para mim? Não é assim? Nós já fizemos essa pergunta. Nós não entendemos exatamente de Deus. Achamos que é alguém, quando não é alguém. Porque nós estamos mergulhados nisso. Tanto que a palavra Deus tem o eu no meio. Não sei se vocês já repararam. Nós fazemos parte desse conjunto, desse contexto. Então nós vamos nos diminuindo, porque nós estamos olhando o macro, nos comparando com o universo, ok? Mas se a gente parar para analisar e pensar, aonde Deus me colocou hoje, eu sou a pessoa mais importante do universo, eu sou o plano A dele. Ele confia 100% em mim, e Ele sabe que eu tenho capacidade de fazer. Ele colocou nós em cada pedacinho, porque Ele confia 100% na nossa capacidade, nós somos o plano A dele, e para o universo todo, nós somos a melhor pessoa para estar fazendo aquilo nesse momento. Entenderam? Sem comparação com ninguém, tá? Comparação é algo injusto, é injusto, só pode se comparar a si próprio. Não existe comparação com outras pessoas. Mas pensem, onde Deus me colocou hoje, eu sou a melhor pessoa do universo para fazer isso. Sou a melhor pessoa do universo, ok? Eu sou o plano A e Ele confia 100% em mim. Se Ele confia 100% em mim, aí nós vamos lembrar de Madre Teresa de Calcutá, mas não precisava confiar tanto, ok? Ela tem uma frase dessa, mas não precisava confiar tanto, ok? Mas o medo vai estar sempre presente em nós. Nós só precisamos saber o que nós vamos fazer com ele, ok? Uma boa noite a todos vocês, meu muito obrigado. A próxima aula vai ser fácil, tranquila, ressentimento. Nós vamos aprender, deixa eu fazer a prece final aqui, você faz para mim. Nós vamos aprender a conjugar o verbo magoar, tá? Na semana que vem. Você faz, mano. Só vou fazer a prece de encerramento, ok? Coisa de 90 minutos. Sabe, cara, você precisa assistir a aula de um nosso professor aqui, o Paulo de Castro. Eu me lembro bem quando ele falou sobre medo, uma frase que ele falou assim: medo deve ser a placa de advertência, não companheiro de viagem, né? E eu marquei isso. Eu já tinha esquecido da frase. Eu lembro para você. Que bacana. Bom, então vamos agradecer esse momento, né, por essa oportunidade e pedir que alguns dos nossos amigos espirituais nos acompanhem, nos ajude mais a controlar esse medo, né, que a gente não bloqueie tanto aí diante das oportunidades, né? Por isso, nesse momento, nós te pedimos, ó Mestre, nos ajude a ser um instrumento de vossa paz. Que onde houver ódio, que eu leve o amor, aonde houver ofensa, que eu leve o perdão, aonde houver dúvidas,
que eu leve a fé. Aonde houver erro, que eu leve a verdade. Aonde houver desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver trevas, que eu leve a luz. Aonde houver tristeza, que eu leve a alegria. Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Uma boa noite e uma boa semana para vocês.